passar por uma análise aqui com o César Feitosa, porque ele tem apuração, ele conversou com alguns ministros do STF e está ganhando corpo numa ala considerável entre mais e mais ministros, né? A perspectiva de que Bolsonaro, eu também ouvi isso na corte, pode ir para a prisão domiciliar. César, o que você apurou? O que você descobriu aí nas suas conversas? É um movimento crescente, Amanda. Eu consegui consultar alguns ministros do Supremo Tribunal Federal sobre esse movimento, né? Porque muitos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro foram até ministros do Supremo. A gente vem noticiando isso já há 2 semanas, quando esse movimento se intensificou, para solicitar aos ministros uma tentativa de apoio junto ao ministro Alexandre de Moraes em torno desse pedido de prisão domiciliar humanitária. E eu recebi resposta de 5 ministros e alguns chefes de gabinete, algumas pessoas mais próximas, que indicam o seguinte: pelo menos esses 5 são favoráveis à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. De 7 com quem eu consegui resposta, 5 falaram que são favoráveis. Os motivos são diversos. Alguns dizem que a situação de saúde do ex-presidente inspira cuidados e o Código de Processo Penal, ele coloca ali os momentos, as situações em que essa prisão domiciliar humanitária pode ser concedida. Coloca ali mais de 70 anos, problemas de saúde. Bolsonaro se encaixa ali, é possível fazer essa interpretação. Mas tem uma outra ala que diz, se Bolsonaro piorar no presídio, ou até mesmo se há alguma fatalidade, algo mais grave que aconteça contra o ex-presidente, enquanto ele está numa prisão cheio de pedidos e clamores pela prisão domiciliar, isso seria péssimo institucionalmente e politicamente. Seria uma situação trágica. Então, tem pessoas mais preocupadas com a situação do próprio tribunal e com a política brasileira, enquanto tem outros mais preocupados com realmente a questão de saúde, achando que ele tem esse direito. Então, é uma avaliação que ela tem crescido. O próprio ministro Gilmar Mendes já conversou sobre isso com o ministro Alexandre de Moraes, mas o que Moraes tem dito é que, por enquanto, não é o caso. Esse caso mesmo agora, né, do Cláudio Birolini não poder fazer parte da perícia médica, qual é o objetivo dessa perícia? É ver, segundo a decisão do ministro Alexandre de Moraes na semana passada, é ver se Bolsonaro tem condições de ficar preso naquela cela especial ou se ele deve ir para um hospital penitenciário, uma situação que seria muito pior, inclusive, do que a prisão domiciliar ou até mesmo essa cela em estado maior. Então, é uma situação delicada. Alexandre deu alguns indícios de que não deve aprovar esse pedido de prisão domiciliar humanitária, pelo menos nesse curto prazo, mas começa a crescer no Supremo uma pressão e começa a ganhar adeptos dessa tese de que é melhor dar logo a domiciliar para o Bolsonaro. Eu ouvi essa mesma apuração no Supremo, né, que é uma preocupação grande com a imagem, então tem vários adeptos dessa tese. Olha, se acontece alguma coisa, se o estado de saúde do Bolsonaro piora na prisão, na Papudinha, ou mesmo antes na sala da Superintendência da Polícia Federal, é péssimo para o Supremo, imediatamente você cria um mártir. Aí eu fui bater essa informação também com a defesa do presidente Bolsonaro. E eu perguntei justamente desse ponto da decisão do Alexandre de Moraes, que fala, então vamos... determinou uma perícia médica para ver se a Papudinha é o local mais adequado ou se, eventualmente, ele poderia ir para um hospital penitenciário. É interessante porque a defesa tem outra visão, eles não entenderam dessa forma. Eles entenderam que essa perícia médica servirá para possivelmente embasar justamente esse pedido de prisão domiciliar. E os advogados me estressaram, me enfatizaram mais de uma vez que o pedido de prisão domiciliar está em aberto, ele não foi indeferido. Eles repetiram isso, olha, esse pedido de prisão domiciliar está em aberto e o último laudo médico, o último pedido que foi feito, ainda não constava um laudo médico, que segundo eles é muito consistente, depois da queda do Bolsonaro, a queda que ele teve, bateu a cabeça, foi para o hospital para exames. Pois é, isso ainda não foi incluído. Então, isso está tudo sendo incluído. Aí a perícia médica me disseram que é absolutamente normal, que sempre, pela lei, pela legislação, um médico do preso pode acompanhar, que é o caso do Cláudio Birolini, a defesa que impetrou esse pedido. E outra coisa que eu ouvi no STF também é que mesmo que isso não fosse decidido monocraticamente pelo ministro Alexandre de Moraes, poderia ser analisado por meio de um recurso da defesa para a primeira turma. Aí eu fui batendo com os advogados do presidente Bolsonaro. Como isso acontece? Se Alexandre de Moraes eventualmente negar o pedido de prisão domiciliar, 5 dias depois de publicada a decisão, os advogados têm a oportunidade de entrar com um novo recurso que se chama agravo. E aí sim, isso seria dirimido, né? Isso seria decidido pela turma, passaria, em vez de
sozinho, o Alexandre de Moraes, analisar esse pedido da defesa, a primeira turma, são 4 ministros, porque o Luiz Fux saiu, poderia analisar esse pedido. Mas eles acham, eu acho que está se formando aí, por tudo que a gente tem visto, um caldo de cultura, assim, de um cenário mais favorável que para o presidente Bolsonaro vá para casa. E é muito interessante, porque tem muita gente que analisa, falando assim, olha, inclusive, uma coisa que eu ouvi hoje, assim, deve ter muito petista torcendo para o Bolsonaro ir para casa, porque enquanto ele estiver na papudinha, enquanto ele estiver com problemas de saúde, ele vai estar todo dia no noticiário. Se ele for para casa, e aí isso contribui ou para transformá-lo em Marte, para gerar empatia, e para o Flávio crescer nas pesquisas de opinião. Se ele vai para casa, politicamente, me fizeram essa avaliação, para o PT, para a esquerda é até melhor, porque ele sai, fica um pouco esquecido, né? Não é figura tão frequente no noticiário.